Muito boa tarde, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas. Estamos nós aqui para a gente continuar a nossa leitura da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Lembrando sempre a vocês, quem ainda não é inscrito, a gente encoraja você a se inscrever. Quem já é inscrito, encorajamos você a nos ajudar a divulgar essa palavra para que ela chegue realmente ao máximo de pessoas possíveis. O mundo realmente anda, né? Parece um discurso muito repetitivo, mas o mundo anda perdido desde sempre. Mas nos últimos tempos, muito mais. E nós precisamos da referência, que é a palavra de Deus para a nossa vida. Um mundo tão sem referência, um mundo tão fluido, tão perdido, nós precisamos de fundamento, precisamos de base. E a palavra de Deus é a base. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a vida. A palavra de Deus é o caminho. E a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse isso aos discípulos em João 14. Né? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é isso. Não é um discurso realmente repetitivo. Eu espero que, mesmo que os vídeos sejam um pouquinho longos aqui, que vocês possam acompanhar. E o desejo é que vocês sejam encorajados a ler a palavra também. A Bíblia é o livro da vida. Muitas vezes a gente compra e por algum motivo, por um motivo ou por outro, não lê. Né? Não vou nem aqui trazer à tona que é uma luta espiritual, porque muita gente às vezes não crê nisso. Mas a Bíblia é um livro maravilhoso, é a palavra de Deus, é a maneira da gente falar com Deus, ouvir Deus. E como eu disse, a pura palavra. Se você quiser comprar outra versão, tudo bem. É óbvio que é legal ver comentários da palavra, mas isso existe, assim, existem muitos comentários, às vezes tem tantas discussões teológicas, mas é legal você mesmo ir à fonte, a própria palavra para ler, tá bom? Então, como a gente comentou, a gente vai continuar aqui. A gente leu, por último, capítulo 43 e 44, não é isso? E agora vamos ler o 45 e 46. Deixa eu conferir se é isso mesmo. É isso mesmo, né? Então vamos lá. 45 e 46. Deixa eu dar uma conferida se é isso mesmo. É sim. Então vamos lá. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, agora chegou-vos a mim, e chegaram-se. Não, agora chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe, assim manda dizer seu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim. Tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu, tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também,
que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia. São vindos os irmãos de José. E isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Diz Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto. Carregai os vossos animais e parti. Tornai a terra de Canaã. Tomai a vosso pai e a vossa família e vindes para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos, para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carro conforme o mandado de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não comenteis, não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho. José, irei e os verei, e o verei antes que eu morra. Partiu, pois, Israel com tudo que possuía e veio a Berseba. Ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de morte e disse: Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, certamente a mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba e os filhos de Israel levaram Jacó seu pai e seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para os levar. Tomaram seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Seus filhos e os filhos dos seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos que vieram para o Egito. Ruben, o primeiro, o primogênito de Jacó, os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi, os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zera. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Issacar, Tola, Purva, Jó e Sirom. Os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. São estes os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha, todas as pessoas de seus filhos e de suas filhas, 33. Os filhos de Gade, Zifion, Age, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Azer, Imna, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e estes deu ela à luz a Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu à luz a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde,
São estes os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó. Ao todo, 14 pessoas. Os filhos de Dan, Uzim, o filho de Dan, né? Uzim só teve um filho. Os filhos de Naftali, Jazeel, Guni, Gezer e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E estes deu ela à luz a Jacó. Ao todo, 7 pessoas. Todos que vieram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, foram as mulheres dos filhos de Jacó, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. Chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro, subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o seu rosto e ainda viverei, e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo seu rebanho, seu gado e tudo que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Agora vamos terminar lendo Mateus 17. A gente demorou um pouquinho para achar aqui. Eu estava confundindo, tá bom? Mateus 17, já parei nele. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto fizeram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximando-se dele um homem que se ajoelhou e disse, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere, senão por meio de oração e jejum. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente.
Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo, estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Amém. Louvado seja o Senhor.